para olharmos para estes e outros assuntos que vamos ver neste Closing Bell. Contamos com o comentário lúcido de Alexandre Mota Pinto, advogado, e também Ana Paula Vitorino, professora do Instituto Superior Técnico. Agradeço aos dois a vossa presença. Alexandre, começo por si. Declarações do Ministro das Finanças alemão que acabaram por influenciar os mercados, no sentido negativo para os juros da República Portuguesa e também da Grécia. Cada vez que um responsável alemão fala, parece que, de facto, as coisas que chegam aos mercados não são muito positivas. É verdade, é verdade. Enfim, penso que a consequência disso é que houve um atraso que eu considero inaceitável no pedido de ajuda externa. Quer dizer, o governo andou durante meses e meses a dizer que não precisava do pedido de ajuda externa e, afinal, quando fez esse pedido de ajuda externa, vem pouco depois dizer-nos que não há salários para pagar à função pública no mês de maio, no mês depois. Sabemos também que há ministérios que, ao que parece, não têm dinheiro para pagar salários e, portanto, vão buscar o dinheiro de retenções na fonte de IRS. Portanto, eu acho isto absolutamente inaceitável. Enfim, para utilizar um termo suave, eu diria, no fundo, que isto que se viu durante muito tempo, a tal alegada desnecessidade do Estado português pedir um auxílio externo, foi, e uso um termo suave, foi um embuste que se andou a vender aos 10 milhões de portugueses. Eu gostaria de fazer este primeiro ponto, antes depois, enfim, de falar no futuro e nas formas que temos, enfim, para tentar, junto desta negociação, superar esta situação. Não é? Alexandre, mas olhando para esta questão dos responsáveis europeus, há de facto não só muitas contradições que acabam por ser praticamente todos os dias postas a nu, mas depois há alguma irresponsabilidade em termos de mercados daquelas declarações que são feitas, porque colocam os próprios países que já estão em dificuldades ainda maiores. Sim, quer dizer, eu penso que algumas destas declarações, muitas delas de responsáveis, quer de responsáveis europeus, quer de responsáveis políticos de outros países, resultam de contradições do próprio processo político europeu, em que o discurso político interno é muito diferente do discurso político ao nível europeu. Portanto, nós ainda hoje tivemos declarações, enfim, de membros do governo finlandês, salvo erro, que, no fundo, põem em causa a ajuda externa a Portugal e que se compreendem apenas no contexto de eleições legislativas que vão decorrer no próximo fim de semana. São para consumo interno, porque nesse país existe um partido que é um partido populista, enfim, um partido, salvo erro, o nome desse partido é os verdadeiros finlandeses, ou os finlandeses autênticos, e que tem neste momento 6 deputados no Parlamento finlandês e, de acordo com as últimas sondagens, vai ter 40 deputados. E o que é incrível é que conseguiu esta subida enorme nas sondagens desde o Conselho Europeu da Hungria, desde o Conselho de Ministros da Hungria, em que foi decidida a ajuda a Portugal, porque realmente este político, o Sr. Timi Soini, que é o presidente deste partido dos verdadeiros finlandeses, enfim, é um partido muito populista, tradicionalista, fez como portanto, máxima da campanha a não ratificação na Assembleia Nacional Finlandesa do apoio ao Estado português. E isso granjeou-lhe uma grande popularidade, o que obrigou um membro dos dois partidos no poder, que são os maiores partidos, a vir dizer que se calhar esse apoio estará em risco. Eu penso que no fim do dia, a Finlândia não porá em causa o apoio externo a Portugal, mas quer dizer, isto mostra as contradições que há na Europa entre o discurso para consumo interno, do qual muitas vezes os políticos nacionais são responsáveis, porque quando chegam, não há verdadeiramente um discurso europeu. Quando chegam a Portugal ou aos seus países depois de uma reunião do Conselho Europeu, não falam na Europa, falam naquilo que conseguiram. E quando querem justificar aquilo que fizeram mal em Portugal ou nos seus países, nos Estados-membros, no fundo, põem as culpas para a Europa. E, portanto, a falta desse discurso europeu e essas contradições, no fundo, penso também estão a afetar a situação dos países em crise, não é? Neste caso, Portugal. Alexandre, colocando-lhe a questão de outra maneira, os contribuintes destes países olham muitas vezes para países como Portugal de forma não muito positiva, e as declarações, algumas de facto que tocam o vexame em relação a Portugal, já tinha havido declarações sobre o Parlamento português, houve declarações desagradáveis sobre declarações que o Presidente da República tinha feito, mas todos os dias há declarações, há quase que um ralhete diário relativamente àquilo que se passa em Portugal do ponto de vista externo. Não é demasiado duro ou é objetivo este ralhete diário que todos os dias temos vindo a receber? Olha, quando nós somos colocados nesta situação, enfim, de termos de pedir dinheiro e terem de nos dar depressa, porque se calhar não há dinheiro para pagar a função pública, é realmente uma pessoa sentir-se revoltada
mas eu percebo a posição dos contribuintes desses países, eu percebo. Agora, o que nós temos que dizer, enfim, é que penso que temos de passar uma mensagem de credibilidade para o exterior. Eu penso que não pode haver mais negociação ou referências à negociação com o FMI e o BCE na praça pública. Temos que mostrar aqui uma imagem de credibilidade para o exterior, para que eles nos possam, enfim, conceder dinheiro. Eles não concedem bem dinheiro, também é preciso dizer isso, eles garantem. Quer dizer, porque a Alemanha, com o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, conseguiu uma espécie de alquimia financeira em que, sem conceder dinheiro, mas garantindo, no fundo, as obrigações desse fundo, a forma como esse fundo vai buscar dinheiro ao mercado para depois financiar os países, consegue resolver o problema do euro. Mas este Fundo Europeu de Estabilização Financeira é uma espécie de cisne negro. O que é que eu quero dizer com isto? É uma coisa nunca vista. Vamos ver o que é que isto vai dar em termos europeus. Estamos para ver o que é que isto vai dar em termos europeus, não é? Ana Paula Vitorino, como é que por estes dias vê estes ralhetes que todos os dias recebemos? Bom, eu como sou sempre a segunda a falar, eu acabo por responder mais ao Alexandre Mota Pinto do que propriamente à sua pergunta, porque o Alexandre começou por dizer, utilizar uma expressão que é um embuste. Eu acho que é uma expressão muito grave, mas já agora utilizando a sua expressão, um embuste de facto é aquilo que nós assistimos por parte do líder do PSD, porque efetivamente, e seguindo já agora a ordem da sua opinião, porque no momento em que efetivamente é tão necessário nós encontrarmos um consenso político, o que é que nós descobrimos? Quais foram as duas grandes verdades que foram provadas esta semana? A primeira foi, desde logo, que afinal o Dr. Pedro Passos Coelho, que tinha dito que ninguém tinha falado com ele antes da aprovação, antes da reprovação, aliás, do PEC 4 na Assembleia da República e antes da apresentação dessa proposta a Bruxelas por parte do Governo. Afinal, depois era só já um telefonema rápido. Afinal, parece que agora, e foi em direto, portanto não é nenhuma interpretação de ninguém, numa entrevista na televisão, o Dr. Pedro Passos Coelho acabou por confessar que até tinha tido uma conversa longa com o Primeiro-Ministro e com outras pessoas, com certeza, sobre o PEC 4 antes da apresentação do PEC 4 em Bruxelas. E isso é muito grave, ou seja, este não é um embuste. Aliás, hoje, até comentadores, esta semana, vários comentadores, até de direita, diziam que de facto tinha-se perdido a vergonha. Porque não é uma coisa de sumenos. Porque nós, neste momento, estamos a iniciar uma negociação em que todas as instâncias europeias já disseram que a base é o PEC 4. Aquele que foi reprovado pelo PSD que levou à admissão do Governo. E, para além do PEC 4, poderão vir outras medidas mais gravosas. Mas essa é a base. Portanto, a tal base que eles reprovaram. Portanto, não é de sumenos dizer que teve uma conversação longa ou não com o Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Portanto, essa foi a primeira coisa e isso sim é um embuste, porque isto é mentir aos portugueses e, de facto, é mentir sobre uma coisa que não é uma coisa menor. A segunda coisa que foi, de facto, se passou e que ficou provada esta semana é que, contrariamente àquilo que todos os comentadores e, contrariamente àquilo que o Dr. Pedro Passos Coelho dizia a semana passada, não é possível nenhum desses apoios intercalares. Aliás, o próprio Dr. Durão Barroso veio já esclarecer que esqueçam que não é possível ter nenhum apoio intercalar. Negocia-se agora o quadro do apoio e, portanto, tem que estar tudo perfeitamente definido. Ou seja, se falarmos em embuste, temos que falar dos dois embustes, que um deles é fazer crer que não desconhecia completamente uma coisa que agora é a base, ou seja, chumbou uma coisa que agora vai ser pior que isso, porque aquilo que já foi chumbado era aquilo que efetivamente já tinha sido acordado com as instâncias europeias. A segunda coisa, de facto, é essa questão, também não menor, não poder haver um apoio intercalar, porque isso também não é uma questão menor, porque tem a ver, primeiro que tudo revela, ou mais uma vez, um embuste, ou é de facto uma prova do desconhecimento profundo sobre os processos, os mecanismos de decisão europeu. O que é muito grave. Porque ou desconhece e é gravíssimo, não está preparado, ou conhece e, mais uma vez, também é grave, porque era querer empurrar para um momento
pós uma eventual, pensa ele, vitória eleitoral, então o anúncio das medidas duras. Ana Paula Vitorino, nessa linha foram feitas também declarações pelo próprio Presidente da República, que depois acabaram por ser corrigidas, se me permite a expressão, no sentido de haver uma maior imaginação no que diz respeito ao apoio. Não foi só o líder da oposição, do principal líder da oposição. Pois, eu estou a falar daquilo que conheço, que são as declarações do Dr. Pedro Passos Coelho, em vários momentos, declarações públicas, quer declarações no dia em que foi reprovado na Assembleia da República o PEC 4, quer quando o Governo apresentou a sua demissão, e as suas diversas declarações foram feitas esta semana. E estamos a falar de embustes. De facto, eu não iria utilizar nunca essa expressão, mas já que o Alexandre Mota Pinto utilizou, de facto, isto é um embuste. Bom, isto são questões que são complicadas, e que são questões que são complicadas porque, exatamente na linha que estava a dizer, nós criamos um processo de falta de, quase um estigma de falta de credibilidade relativamente ao exterior, que faz com que colham este tipo de movimentos que vão em crescendo, estes movimentos, como é o caso da Finlândia, de facto, em que temos um partido nacionalista de extrema-direita a fazer toda a sua campanha, vão ter eleições no próximo fim de semana, fazer toda a sua campanha, em que utilizam quase como bandeira o não apoio a Portugal ou a qualquer outra circunstância que venha a verificar-se na Europa. Portanto, este tipo de... Nós temos aqui um fenómeno que nós, neste momento, não temos líderes europeus fortes, como seria o caso do Helmut Kohl ou Mitterrand. Nós, neste momento, não temos esse tipo de líderes fortes. Nós temos a senhora Merkel, nós temos Sarkozy, nós temos Berlusconi, portanto, estamos a falar de um quadro europeu em geral, que é muito diferente, de falta de liderança e falta de garra para, de facto, tomarem a pulso este tipo de situações e, de facto, dar uma resposta europeia. Não é esse o quadro. E, portanto, nós estamos a dar aso a que, efetivamente, comecem a colher questões como esta finlandesa, que, com o crescimento desse partido, muito provavelmente o que irá acontecer é que esse partido vai ter que ser integrado ou numa solução de governo, juntando-se aos dois partidos conservadores que existem hoje no governo, provavelmente será o terceiro parceiro, e desta forma vai condicionar efetivamente, se não for do governo, pode ser numa base de apoio ao governo, e desta forma pode condicionar efetivamente a posição da Finlândia. Enfim, esperemos que não e que exista aqui algum bom senso, mas tal como este tipo de movimento já condicionou na Holanda, porque nós não nos podemos esquecer que também temos um partido de extrema-direita, de facto, de apoio ao governo, que faz com que já disse que votava contra o apoio a Portugal. E aí é um pouco diferente porque os partidos de esquerda garantem que, de facto, seja viabilizado esse tipo de apoio. Mas são fenómenos que também já na Dinamarca, na Suécia... Começam a surgir e ganham cada vez mais exatamente. Voz. E este tipo de instabilidade em Portugal e de falta de credibilidade faz com que mesmo aqueles que nos apoiam comecem a pôr algumas reservas, podem começar a pôr algumas reservas relativamente à aprovação do apoio e até mesmo da manutenção de Portugal no euro. Ou seja, são questões complicadas. Portugal pôs-se a jeito para esta situação. Eu não sei se pôs a jeito se não, mas já agora eu gostava de referir uma notícia que saiu ontem no New York Times, e não foi assim uma noticiazinha escondida lá, alguns do meio, assim com uma caixinha pequenina, não, fez parte do editorial, em que é dito que, de facto, que o título é O Resgate Necessário de Portugal. E depois, o que aqui diz, de facto, é que Portugal que até estava a ser ter uma das melhores performances em termos de recuperação económica no pós-crise, que teve o efeito da crise global. Aliás, neste artigo é dito, e estamos a falar de um professor, enfim, de uma universidade de Notre-Dame, que não é propriamente uma universidade qualquer, em que aquilo que diz é que Portugal foi vítima de uma pressão injusta e arbitrária dos negociadores e dos especuladores relativamente às obrigações. Ou seja, que efetivamente existem outras economias europeias com piores performances, mas por questões ou de vistas curtas ou
com algum problema ideológico relativamente a Portugal, estão a fazer ingerências naquilo que são efetivamente. Mas os mercados que funcionam para Portugal funcionam para outros países, nomeadamente para a Espanha, e Espanha não tem tido esses problemas. Não, desculpa. Tem-se financiado a taxas inferiores àquelas que tinham passado. Mas ainda assim, de facto, tem tido muito mais problemas que outros países. Existe de facto aqui uma diferença entre a Irlanda e a Grécia, que tinham problemas financeiros e económicos óbvios e perfeitamente identificáveis. O nosso caso era um caso completamente diferente.